Olá, amigo professor, vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo e sou pedagogo e um apaixonado pela educação. No vídeo de hoje, nós atenderemos aí um pedido, já na verdade é o segundo e-mail desse professor, né? Eu peço para você que mande o seu e-mail, se tem alguma sugestão para a gente acabar conversando e falando um pouco mais sobre educação, visando aí uma reflexão, você pode fazer o seu comentário, a gente vai procurar atender a todos. Como são inúmeros e-mails, a gente acaba selecionando alguns, mas tenha certeza que todos os e-mails estão sendo respondidos e a gente vai colocar ali na pauta para poder assim atender todos os professores. O e-mail de hoje ele vem lá do estado da Bahia, da cidade de Camaçari. É um e-mail de um professor que está na atualidade na função de coordenador. Então eu vou pegar aqui, vou ler o e-mail dele e a gente vai bater um papo aí, né, sobre a grande angústia desse professor, que já é o segundo e-mail. Professor Antônio, a gente vai responder, a gente agradece todos os elogios e com certeza vamos bater um papo. Se você é professor e quiser fazer um comentário aqui abaixo no vídeo, com certeza o professor Antônio ele vai ler o comentário e assim a gente pode promover uma grande reflexão. Vamos ler aqui. Professor Marcelo, acompanha seus vídeos semanalmente. Acredito, assim como você, no poder da educação. Atualmente estou como coordenador em uma escola do estado da Bahia, na cidade de Camaçari. Nunca pensei o quanto seria difícil ser coordenador. E a minha principal dificuldade está na tomada de decisões. Tenho receio de ser injustos com meus colegas professores e com os alunos. Este receio tem me prejudicado bastante, pois estou sendo taxado como ineficiente e sem pulso. Você possui alguma dica para me passar? Muito axé a você e saúde para continuar fazendo este grande trabalho. Então vamos lá aí, Antônio e colegas professores. Vamos falar um pouquinho dessa indagação, né? Se a gente tem algumas estratégias para que o Antônio possa realmente tomar a decisão e ser justo. Bom, isso eu falo bastante em nosso novo livro chamado O Poder da Educação, que a gente fala muito sobre os poderes que o professor deve aprimorar e tem, né, para poder assim trabalhar com educação e realizar grandes transformações, grandes projetos aí na sua comunidade. Já aproveito e falo que a sua publicação está marcada para julho deste ano, julho de 2019. Então o professor ele vai tomar decisões todos os dias, como eu falei agora. Seja na função de coordenador, de diretor, de professor, ele vai ter que tomar decisões. Ele é um gestor. Ele é um gestor ou da sala de aula, no caso de coordenador, né, um gestor que vai envolver vários professores, que vai envolver os alunos e a direção, que ele é um gestor, né, maior aí, né, de todo o colégio, em parceria com a comunidade, né, um gestor participativo. Então o professor ele tem que ter essa visão, que ele é um gestor da sala de aula, que ele vai ter que tomar decisões para poder conduzir todo aquele processo do aluno, da convivência entre os alunos, do respeito que deve ser tomado. Então vamos falar um pouco sobre isso. No caso do professor gestor, ele tem que sempre colocar claro as regras, estabelecer as regras em parceria com a coordenação e aí ter as tomadas de decisões. Então, o grande erro dos professores está em não seguir a regra à risca. Obviamente que você tem que ser maleável, né? Você não pode ser rígido, porque cada situação é diferente da outra. Porém, as regras básicas, as regras gerais, devem ser cumpridas. Mas no vídeo de hoje, para não ficar muito longo, a gente vai pontuar aí especificamente no caso do professor Antônio. Então, ele é professor e está na condição de coordenador, que pode acontecer com qualquer um. Eu já fui coordenador e sei como isso é difícil. E quando você é coordenador, você tem uma outra visão da educação. Você vê o quanto complexo é. Eu, quando era professor, muitas vezes criticava os meus coordenadores, né? Apontava para eles os defeitos e falava e reclamava, às vezes que eu queria uma melhoria e não estava no lugar dele. Então o primeiro segredo é você trabalhar a empatia. Você se colocar no lugar dos professores, colocar no lugar dos alunos e aí começar a tomar a decisão. Pelas regras básicas existentes. Então existem regras e elas devem ser cumpridas. Os professores, os alunos, muitas das vezes tentam,
romper essas regras, tentam ir contra essas regras, porque muitas vezes eles não concordam. Então você, como gestor, primeiramente, deve pegar as regras e aí conversar com toda a sua equipe o porquê de cada uma dessas regras. Muitas das regras existentes, às vezes você pode não concordar, mas elas estão ali estabelecidas, de cima para baixo, às vezes numa secretaria de educação, da direção da escola, e você como coordenador tem que fazer o cumprimento dela. Se você e os professores não concordam, isso pode ser marcado uma reunião para promover um debate e aí sim mudar ou não mudar. Claro que depende muito da escola que você trabalha, do perfil da escola, se ela é pública, se ela é privada. Às vezes, sendo uma escola privada, você não pode romper ali todo esse processo e acabar gerando grandes mudanças, porque a direção da escola ela quer que assim seja. Nada impede do coordenador ir um dia, num bate-papo informal, conversando e expondo a situação para o diretor e pensando como poderia ser melhor para todos. O importante, você como coordenador, Antônio, é você não ser grosseiro, é o primeiro passo. E também não sendo muito passivo. Então, você tem que ser justo. Se você está nessa função de coordenador, com certeza você foi escolhido por algumas qualidades que você tem. Então você tem que olhar o seu ponto fraco. Nesse caso, você está inseguro, que está assumindo agora nessas tomadas de decisões, mas você tem que, com certeza, tomar as decisões, explicar o porquê, estar sempre na frente do problema. Ser realmente um gestor. Você vai conversar abertamente com a sua equipe e aí, conhecer quais são as suas principais necessidades, para que daí sim você tenha grandes mudanças. Você não vai gerar uma grande transformação, uma grande revolução na sua escola, e nem temos que entender os atrasos. Em um mês você não vai conseguir isso. Você vai ter que, a cada dia, a cada conquista, ter a equipe do seu lado. Então, se você apenas romper com a sua equipe, exigindo demais da sua equipe de professores, cobrando cada vez mais, você vai gerar um afastamento, um distanciamento entre eles e vocês. Você tem que ser justo. As regras, o professor, que ele vai pensar e ter o bom senso, se ele não pode chegar atrasado, se ele tem que dar aula de verdade, porque você me comentou no e-mail, é isso, que os professores chegam atrasados e querem justificar o trânsito, querem justificar os problemas familiares porque eles chegam atrasados ou porque eles faltam. Bom, você tem que cobrar, O horário ele está ali estabelecido, para ele, para os alunos e para você. Então você primeiro é a pessoa que deve chegar primeiro na escola. Eu já tive dando assessorias, consultorias em alguma escola que apareceu essa demanda. A coordenadora ela reclamava que os alunos chegavam atrasados, os professores chegavam atrasados. E eu fui um dia, na verdade, na escola sem ela saber. E chegando lá na escola, conversando lá com um vigilante, ela me informou que essa coordenadora era uma que chegava sempre 9 horas, 8h30. Ela nunca era a primeira a chegar. Então, eu sempre falo isso. Eu cobro muito o horário dos meus alunos. Eu falo que o horário ele é uma questão de respeito a quem está esperando. Então eu procuro sempre chegar antes do meu aluno na sala de aula. E quando tem a troca ali, eu procuro sair bem no horário para não atrasar na próxima aula. Isso é uma questão de respeito e nós temos que aprender que isso é uma questão de convivência. Ninguém gosta de ficar esperando. Existem inúmeros consultores que vão de fora com o olhar perceber quais são os problemas e aí vão com você junto trazer o diagnóstico e aí você vai começar a enfrentar os problemas reais e não ficar apagando fogo e não ficar querendo agradar. Você não está aí para ser o bonzinho, para agradar os professores. Você está ali para ter uma equipe coesa. É fácil? Não é fácil. Ainda mais quem é professor sabe que é uma profissão que tem muita vaidade, muita falsidade, muita concorrência. Porém, se você for um bom diretor, ser justo e, claro, procurar auxiliar os professores, você vai ter a sua equipe na mão. Então, você professor, você então coordenador, não tenha medo de tomar as decisões. Muito pior do que ser injusto é ser passivo, aí você está sendo realmente muito injusto, você não está exercendo a sua função. Então, o problema está acontecendo, antecipe o problema, faça um diagnóstico,
Né? Você, professor, está na sala de aula, você tem a tua sala de aula, faça um diagnóstico na sua sala de aula. Não faça de conta que nada está acontecendo. Está tendo problema de disciplina? Qual é o aluno? Eu vou resolver. É aquele grupo lá, é aquele aluno que está influenciando. Então eu vou lá no problema e vou começar aí a procurar resolver esse meu problema. Estou com um problema, uma defasagem em tal disciplina. É ali que eu tenho que atuar. Às vezes os coordenadores, os diretores, para não se incomodar, fazem de conta que não está acontecendo. Né? Já trabalhei em muitas escolas que eles sabiam do problema com determinado professor, que ficava vulgarizando o ensino, né? Vivia passando filme, vivia fazendo, né, coisas que não tinham nenhuma relação com a aprendizagem, era apenas festinha. Eles sabiam desse problema, os alunos reclamavam, mas eles faziam de conta, contornavam e nada acontecia. Esse, para mim, não serve para estar nessa função. Né? Então a gente sabe que o coordenador ele não é para ser amado pelos professores. O coordenador ele vai coordenar, né? E para que assim a educação funcione. Você tem que ser justo, como eu falo para vocês. É justo. É isso que tem que fazer, é aquilo que tem que fazer. O que eu posso te ajudar para a gente fazer isso? Então você questione o que eu posso te ajudar. Então o professor, da mesma forma, com o aluno, tá com aquele problema, chamar o aluno aqui. Ó, não está, chama o aluno para conversar separado. Não vai dar um sermão às vezes. Você vai afastar o aluno. Então chama, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Eu estou me empenhando ao máximo. Então o professor, às vezes, como coordenador, transfere a culpa pelo fracasso externa. A culpa, porque minha aula não está funcionando, a culpa é do aluno. O coordenador às vezes fala, eu faço de tudo aqui, a minha equipe é que não quer dar aula. Então você externa, você tem que estar, o coordenador tem que estar na sala do professor, o coordenador tem que conviver lá na escola, andando nos corredores, e assim como o professor. O professor ele tem que andar pela sala, ele tem que ver, ele tem que conversar às vezes com o aluno fora. O que está acontecendo aqui? Né? Você entra às vezes, se você é professor do ensino fundamental, séries finais ou médio, você tem que passar e conversar ali com o regente. O que está acontecendo aqui? Tal aula, tem um problema? Pá? E você conversar e procurar entender a turma no todo. Você chega num momento único ali e às vezes tem um problema maior e você não sabe. Então conversar, antecipar o problema é fundamental. Bom, esse vídeo ele foi mais focado, mais no caso do Antônio, devido a toda, né, ao seu pedido. Antônio, tenha fé, acredite e procura ser justo e antecipar o problema. Converse mais, dialogue mais. E assim também para você, professor. Dialogue mais com o seu aluno. Pergunte o que eles estão precisando. Qual é a visão deles? O que está acontecendo ali? Que não está tendo a participação. Às vezes eu dou uma parada na minha aula e converso com meus alunos. O que está acontecendo com vocês? Estou vendo que vocês estão, né? O rendimento está caindo. O que está acontecendo? Então, professor, eles sempre estão cansados, é muita coisa para estudar. Eu digo, não, vamos lá. E claro que a gente dá uma relaxada. Não adianta você, às vezes, forçar, querer correr. Para, conversa, pensa, vê o problema. São seres humanos que têm sentimentos. E assim a gente deve pensar como educador. Todo mundo possui sentimento e às vezes você não está no seu melhor dia e o seu professor é igual. Às vezes fala com o seu professor, da sua equipe, Antônio, e ele não está no melhor dia dele. Então aquele dia não é o dia ideal para você romper e conversar. Pode falar para ele, ter sabedoria. A gente vai conversar aqui semana que vem, pode ser? Assim a gente, né, tem uma conversa bacana. Marque um horário com cada um dos seus professores e aí você com certeza vai ter uma equipe forte, uma equipe que vai te respeitar. Como realmente um gestor que vai fazer a diferença. Se for apenas na autoridade, eles vão ter medo de perder o emprego, alguns, né? Mas com certeza eles vão torcer e vão dificultar muito o seu trabalho e quem tem a perder não é apenas você, é a escola no todo, é o aluno, é a comunidade. Beijo no coração de vocês, amigos professores, continuem sugerindo, né? A gente está com uma demanda muito grande para atender, mas vai procurar atender a todos. Se você tem um amigo coordenador aí, quiser marcar nesse vídeo ele, algum professor que está tendo dificuldade com a coordenação ou nessa tomada de decisões, marque ele aqui, né? Compartilhe com os seus colegas professores. O objetivo é promover uma reflexão. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal, compartilhe, beijo no seu coração e até semana que vem.